E aí pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Sou do canal Matemática para Iniciantes. Se vocês gostarem desse conteúdo, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o seu curtir, diga-se também se a sua dúvida a respeito disso aqui. Então, faz tempo que eu não gravo um vídeo sobre esse assunto e surgiu uma dúvida de um inscrito meu num vídeo, onde ele queria saber para que a gente usa os limites. A gente está falando do cálculo, né, pessoal? Quem está cursando alguma faculdade de engenharia, obrigatoriamente tem que estudar essa matéria. Então, a dúvida dele, qual é a função, qual é a finalidade dos limites? Então, pessoal, quando a gente fala em limite, não tem como falar em derivadas. Quando a gente fala em derivadas, não tem como falar em integrais. Por quê? Essas três ferramentas, elas estão relacionadas ao cálculo, certo? Ferramentas essas que eu posso usar para calcular cálculo de área, cálculo de volume, velocidade instantânea, ou seja, uma infinidade de cálculos matemáticos através de propriedades. Porque até então, pessoal, na matemática do no ensino médio, no ensino fundamental, a gente conhece aquelas fórmulas básicas da geometria. Só que quando a gente parte para o cálculo, que a gente tem formas irregulares, né? Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui que eu tenho uma curva e eu não consigo calcular a área debaixo desse gráfico por geometria plana, por geometria euclidiana, a gente tem que usar outros artifícios e aí que o cálculo entra. Então tudo começa nos limites. Ou seja, o cálculo em si, ele estuda o comportamento das funções, certo? Então o limite, pessoal, é quando eu faço, né, estou estudando o comportamento de uma função e eu não consigo, aquela função ela não está no meu domínio, e aí eu não consigo fazer a conta, então eu vou estudar as proximidades, certo? Então esse é um entendimento, a gente vai estudar o que acontece próximo àquele número. Então esse é um entendimento básico, ali, bem básico mesmo sobre limites. E aí vem um assunto chamado derivada. Quem nunca ouviu falar em derivada, pessoal? Muita gente faz faculdade de engenharia, termina o curso e não sabe o que é uma derivada. Então, para ser bem resumido, derivada nada mais é que a taxa de variação. Ou seja, então para ficar num contexto geral, eu desenho um círculo, certo? Onde eu vou colocar essa régua e cada ponto dessa régua aqui vai representar uma reta. Ou seja, a minha régua está tocando no ponto desse círculo duas vezes. Ou seja, quando a gente toca no círculo duas vezes, a gente tem uma reta secante, certo? Uma reta secante é aquela que toca duas vezes. Então, para eu ter um ponto de tangência, eu tenho que... O que é um ponto de tangência, pessoal? Ponto de tangência nada mais é que é o ponto da curva, certo? Onde mais se aproxima de uma reta. Ou seja, se eu chegar com essa reta, com essa minha reta, e chegar bem próximo aqui, ó, bem próximo desse ponto, e eu fizer um zoom, então aqui é o meu ponto de tangência, aqui é o ponto da curva, onde a curva mais se aproxima da reta que está tangenciando a curva. Esse é o ponto de tangência. Se a gente colocar um zoom aqui bem grande, a gente vai ver que aqui tem uma pequena reta. Então, esse é o conceito de tangente e o conceito de secante. E por que eu desenhei esse gráfico? Quando eu desenho esse gráfico, a gente fala que a derivada, ela calcula a taxa de variação. Para eu ter uma variação, pessoal, eu preciso de dois pontos. Por exemplo, eu vou calcular a velocidade média de um móvel, eu preciso de dois pontos. Eu preciso do espaço onde eu saí, o espaço que eu cheguei, dividido pelo tempo que eu saí, pelo tempo que eu cheguei. E isso eu tiro uma média. Então, olha o que acontece. Por exemplo, eu tenho aqui, eu saio desse ponto, chego nesse ponto, estou nessa quilometragem aqui, saio dessa quilometragem e chego nessa quilometragem. Quando eu vou unir esses dois pontos aqui, ó, tá aqui. Quando eu vou unir esses dois pontos, ele tá aqui, né? Então eu tenho ponto de saída, ponto de chegada, ponto de saída e ponto de chegada. Isso aqui eu consigo calcular a velocidade média. Vamos supor, eu saí de uma cidade e fui para outra, num certo tempo A até um certo tempo B. Eu tenho dois pontos. Mas e se eu quiser calcular a velocidade instantânea? Porque aqui é velocidade média. Tanto faz, eu posso estar a 100 km por hora, como eu posso estar a 20, como eu posso estar parado, é uma média. Então, a velocidade instantânea
E a grande sacada da derivada nesse ponto é trazer essa reta, ó, que está tocando a curva em 2 pontos, como eu falei aqui, é uma secante, trazer o mais próximo possível para ser uma reta tangente, igual aqui, ó, um ponto de tangência. Ou seja, quando eu trago esse ponto muito próximo desse, se eu estou trazendo esse ponto muito próximo desse, obviamente que esse aqui vai acompanhando. Então eu venho vindo para cá, venho vindo para cá, venho vindo para cá, chego muito próximo desse, quase encostando, porque eu não posso encostar totalmente, eu preciso de 2 pontos, nem que seja milimetricamente bem próximos, mas eu preciso de 2 pontos para quê? Para que eu tenha uma variação, ou seja, uma variação instantânea. Então eu trago esse ponto para cá, esse aqui vem junto também, então eles ficam aqui, ó, bem próximos aqui, ó, quase encostando, quase chegando próximo. E o que a gente entende disso? A gente entende que isso é um processo de limite. Então eu trouxe um ponto que estava distante, eu transformei uma reta secante em uma reta tangente, para que eu pudesse calcular a variação instantânea, a velocidade instantânea. Então a gente faz isso todo dia, acaba nem percebendo. Por exemplo, a gente passa numa avenida onde está lá o nosso radar, está aqui o nosso radar, certo? Bonitão. E a gente passa aqui, ó, pelo radar, e logo em seguida tem outra faixa, bem próximo. Tem outro laço, a gente chama de laços indutivos. Então quando você passa pelo teu carro, num espaço, determinado espaço de tempo pequeno aqui, intervalo de tempo pequeno e um intervalo de espaço pequeno, é esse fundamento que eu estou trazendo. Eu trago próximo os 2 pontos para que eu consiga ter uma velocidade instantânea. É aquela velocidade que você olha no seu velocímetro e vê 50 km, 60 km, 70 km, essa é a velocidade instantânea. Agora, o quesito de velocidade média é quando eu tenho um ponto aqui e um outro ponto aqui. Eu saí de um ponto A, andei 1 km, certo? 1 km, cheguei no ponto B, num determinado período de tempo. Então, como o espaço aqui é tão grande, eu não tenho como ter a velocidade instantânea. Se eu tenho 2 pontos, como aqui, ó, eu faço velocidade média. Então, isso, pessoal, é um dos fundamentos da derivada, uma das aplicações da derivada, através de um processo de limite, e a gente usa as integrais para calcular a área abaixo desse gráfico. Se eu quiser saber a área abaixo desse gráfico, eu calculo pela integral. Eu não vou fazer nesse vídeo, para não ficar um vídeo tão longo e ficar um vídeo cansativo e maçante. Então, eu sei que é um assunto, para quem está vendo aí de primeira, é um assunto difícil até de pegar, mas conforme vocês vão estudando, isso aqui é um conceito básico, o entendimento, não é cálculo. Então, se a gente entende, é melhor do que fazer conta. Então, a gente entende a ideia da reta secante, a gente entende a ideia da secante, que são 2 pontos, a gente entende a ideia da tangente, que está assim, ó, tangenciando o ponto, onde a curva se parece com uma reta, certo? Então, esse é um ponto de tangência. Então, esse foi um vídeo para esclarecer aí, pessoal, para vocês tirarem um pouquinho da dúvida sobre limites, derivadas e integrais, certo? Tem muito mais conceito por trás disso, mas a ideia principal seria essa.